Eu sempre digo, doutrina espírita é para questionarmos, para nos questionarmos, como Kardec fez. Porque nós precisamos entender qual é o meu papel. E o que a doutrina traz, em termos de conhecimento, está acessível a todos. Não é um dogma, não é uma seita, não é um grupo fechado, né, como tinha antigamente, os grupos fechados, aquela coisa toda. Não, é acessível. É acessível por quê? Porque nós trazemos em nós uma lógica e a razão. Então nós vamos entender hoje o que é psicografia, qual o objetivo da psicografia e da comunicação dos espíritos desencarnados para os encarnados. Qual a razão disso tudo? Vocês já se perguntaram? O que isso tem a ver comigo? Eu nunca recebi uma mensagem, isso não tem nada a ver, mas qual é a finalidade? Por que da presença contínua, diuturna em nossas vidas? Como está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, os Espíritos, Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Na maioria das vezes, são eles que nos conduzem. Nossa, eu tive uma ideia muito legal. Partiu de mim? Ou eu fui intuído, conduzido? Aí nós vamos ver, num bloco final, que é o que nós fecharíamos aqui com algumas imagens, da psicografia como meio de provas judiciais. Então vejam o quão importante nós conhecermos e reconhecermos que a psicografia ela não é apenas uma manifestação mediúnica, dada na estrutura dos médiuns. Então a referência bibliográfica que nós trazemos hoje, depois quem quiser eu posso encaminhar essa apresentação para vocês verem com mais estudar, que é importante. Quanto mais nós nos aprimorarmos no conhecimento, maior é a nossa intelectualização para a nossa evolução e maturidade espiritual e moral. Uma das mensagens que está no livro, o Evangelho, Espíritas, amai-vos e instruí-vos, para sairmos da ignorância que ainda nos assola. A ignorância religiosa, a ignorância moral, a ignorância afetiva, e assim nós vamos perdendo a nossa oportunidade reencarnatória. Alguém que reencarnou, que trouxe um manualzinho, não. Nós viemos, reencarnamos, não trazendo nem as nossas memórias, porque, rapaz, como eu sempre faço, eu sempre gosto de escolher uma pessoa presente. Hoje nós vamos eleger o Saulo para ser o nosso coadjuvante na palestra. Aí eu me encontro com o Saulo. Que desconforto. Então nós precisamos entender o que isso quer dizer. Então a referência bibliográfica desse encontro de hoje está baseada no Livro dos Médiuns, capítulo 15, na Revista Espírita de 1864, num texto de Allan Kardec, e no livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. E aí nós vamos ver, primeiramente, o que é mediunidade? O que nós entendemos como mediunidade? O que a mediunidade tem a ver comigo? Aí nós vamos ver que mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os homens e que muitas pessoas já trazem consigo ao nascer, independentemente da sua religião ou doutrina. Certo. Há quanto tempo nós já podemos reconhecer as manifestações mediúnicas? Será que aquele pajé lá no meio da selva amazônica, quando faz as suas evocações, ele também não é um médium? O intermediário que faz as suas curas? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Quando lá
na nossa remanescência, da nossa estrutura, da nossa formação, da condição da civilização humana, começamos a entender que a vida, a sociedade, o aglomerado nos permitia sermos mais fortes, nos proteger, proteger a nossa família. O curandeiro que ali estava, que evocava, fazia as suas evocações, as suas reverências aos deuses, não estava ali também fazendo uma manifestação reconhecida? E aí nós temos diversos exemplos em toda a história da humanidade. Por quê? Porque mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo. Nunca foi e nunca será. É uma condição humana. Reencarnou. Aí nós vamos ver que no livro do Vanderlei Oliveira, Um Terço da Vida, nós passamos um terço da vida deitado em berço, esplêndido, colchão, probel, ortobom e outros mais, e sonhando, desdobrados, vivendo a realidade que nós somos no mundo espiritual. Então, para nós entendermos um pouco mais, como Kardec retrata no livro dos Médiuns, no capítulo 14, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, por esse facto médium, essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E mais à frente ele diz: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, mediunidade é uma condição que nós, estando encarnados, passamos a ter esse intercâmbio. E assim nós vamos avançando. Primeiramente, essa palavra. E aí, Kardec, dentro do Livro dos Médiuns, ele, na sua segunda parte, ele faz uma sequência, um estudo sobre médiuns, e o capítulo chama dos médiuns. Aí vem os tipos de mediunidade, os aspectos que envolvem cada mediunidade, como elas se manifestam. Nós temos mais de 80 tipos de mediunidade. Na Revista Espírita, inclusive, Kardec coloca até mais algumas após a edição do Livro dos Médiuns. A Revista Espírita de 1865. Então nós vamos ver que essa questão que nós vamos nos deter hoje é sobre os médiuns escreventes e a psicografia. Vamos entender o que isso quer nos dizer. Primeiramente, a palavra psicografia vem do grego. Psico, que vem de psique, quer dizer da alma. Enquanto que grafia significa escrita. Então veja essa conotação como ela traz um aspecto bastante profundo. Igualmente, segundo o vocabulário espírita, é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens ditadas por espíritos. Então nós vamos ver que existem alguns recursos que a psicografia nos mostra ao longo desse encontro, desse estudo, que vai muito mais do que de uma prática de uma reunião mediúnica. Portanto, a psicografia é a técnica utilizada pelos médiuns para escrever um texto sob a influência de um espírito desencarnado. No tempo que Allan Kardec teve contato com as manifestações espíritas, o meio utilizado para essas comunicações entre os dois planos eram as mesas girantes. Foi o que chamou a atenção de Kardec. Algo estava acontecendo ali. E aí ele foi presenciar. Inclusive tem um fato, eu até me envergonho às vezes de contar, mas eu vou ter que contar, porque eu ainda não criei vergonha na cara. Quando eu fazia parte da federação lá na Bahia, então nós tínhamos lá os grupos de estudo e tinha um grupo que era estudo da mediunidade. Pessoas que estavam começando. E aí eu e a outra coordenadora, fugiu o nome agora, mas enquanto eu estiver falando eu lembro. Unimos dois grupos como se fosse um aulão.
naquele momento. E aí nós combinamos com um dos integrantes que ele entrasse em contato com algumas pessoas mais próximas e dissesse: olha, eu não vou poder ir, ele não estaria presente. Beleza. Então lá a sala era investida do que está aqui. Essa parte da mesa estava ali e só tinha a porta de saída e todo mundo ficava de cá. E aí tinha uma mesa de apoio. Aí é que vem o perigo. Essa mesa de apoio era uma daquelas mesas plásticas, né? Você ficava ali para a gente colocar livro, então tinha uma toalha. Nós combinamos com essa pessoa que chegasse mais cedo, se escondesse debaixo da mesa. E o tema da noite, as mesas girantes. Para as pessoas que estavam estudando, já estavam há mais de um ano falando sobre isso, a gente estava falando sobre as manifestações. Pronto. Aí, em um determinado momento, eu fui, o sinal que eu ia falar era que eu ia pegar a apostila e colocar em cima da mesa. Quem estava embaixo já estava preparado. Pronto. Aí eu coloquei lá, falei, vou passar essa apostila para cá, porque eu vou ficar mais perto. Então estava todo mundo assim em círculo, coloquei a apostila. Aí eu comecei a falar sobre os efeitos físicos, a gente começou a falar sobre essas questões das manifestações, e nisso a mesa dá um baque. Aí todo mundo estava sentado e ficou assim. Aí eu falei, não se preocupem, deve ter sido alguma outra, deve ter sido lá fora. Não deu 2 minutos a mesa levantou. Olha, eles não correram para a porta porque não tinha como passar, correu todo mundo para o fundo. Aí nós, gente, vocês são estudantes, são médiums, correndo de uma mesa. Aí a pessoa saiu de baixo, não aguentou. Então, assim, foi um momento de descontração para a gente. E a gente conhece, a gente sabe de pessoas que são trabalhadores, olha, eu trabalho, participo, mas não quero ver espírito nunca. E aqui nós estamos vendo vários, né? Que a gente está em contato com todos vocês, todos espíritos encarnados. Então não tem como a pessoa dizer que não quer ver. Está vendo sempre. Então, nesse processo em que Kardec teve esse contato com as mesas gigantes, foi o que chamou a atenção, que via algo diferente ali. E esse mecanismo, que ele, ao tempo foi sendo aprimorado, e aí entra a parte que eu queria mostrar, e que haviam alguns métodos que eram utilizados. Então tinha uma cestinha com o lápis preso, e que os médicos colocavam a mão em cima, ela se movimentava de forma, inclusive, muito rápida. Geralmente eram 3 médios, põe a mão nessa cestinha. Aí tinha uma outra que era uma tábua, que tinha um lápis também. Tinha a mesa com 3 pés, que fazia essa movimentação. Então, efetivamente, havia ali um efeito inteligente para aquela causa, um agente inteligente para aquela causa. Porque em muitos momentos a escrita era muito rápida e bruta. Não tinha como nós colocarmos 3 pessoas fazendo o mesmo movimento de escrita. Então isso foi chamando a atenção de Kardec nesse processo. Então, por conta dessas mensagens escritas, Kardec afirma no Livro dos Médiuns que todos os esforços devem ser feitos no sentido de desenvolver a psicografia para aqueles que se colocam à disposição desse caminho. Além disso, trata-se da mediunidade mais fácil de ser desenvolvida, pois que seu mecanismo de sintonia é facilitado pelo automatismo proveniente do processo da escrita. E aí nós vamos ver que alguns médiuns, vamos citar Chico Xavier, escrevia em outras línguas, mesmo sem conhecer. Nós vamos ver qual é essa particularidade desse tipo de psicografia. Como outros falavam em línguas que não tinham esse conhecimento. E aí nós vamos ver que esses processos, um pouco mais à frente aqui, por que a psicografia Kardec coloca nesse aspecto? É desenvolvida e é a mais fácil. Porque a mensagem escrita tem um valor
maior, porque ela fica documentada, do que aquela mensagem que às vezes é transmitida verbalmente. Se não for gravada, mas a mensagem dentro do seu conteúdo pode ser examinada a qualquer momento, o seu teor, na sua essência. Por ela é possível sondar a intimidade dos pensamentos da entidade que se comunica, dando a elas o justo valor do seu conteúdo. E aí, por que esse processo? Nós vamos ver que desde a Idade Média surgiram relatos de médiuns que usavam a psicografia sob influência de espíritos, surgido há mais de 6.000 anos. Esses registros são efetivos. Não tem como a gente refutar essas comunicações, porque existem até relatos em livros, como na própria Bíblia, que relata a escrita direta em outros aspectos. No século XIX, com o crescimento da movimentação espírita, a psicografia ganhou mais visibilidade. E essa se tornou um dos fenômenos mais estudados e discutidos. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec, é uma das obras de mais influência sobre o espiritismo que fala sobre as psicografias, sobre os médiuns de modo geral. E é abordada extensivamente durante toda a obra, em todos os aspectos. Kardec destacava ainda que, muito embora a mediunidade fosse uma faculdade natural do ser humano, ela não se manifestaria da mesma maneira em todos. Nós temos as nossas particularidades. Nós temos aquilo que nós nos afinizamos. E essa particularidade é que diferencia as habilidades mediúnicas ou medianímicas que o médium vai aprimorando, vai se desenvolvendo. Que, ao longo do tempo, que mudaria nesse caso seriam as aptidões de cada médium, ou seja, com o passar do tempo, ela ia se ampliando, se expandindo. E aí nós vamos entender como que se processa a questão da psicografia, como eles se comunicam, como é feito esse processo. A conexão entre o mundo físico e espiritual é bastante peculiar. Nós vamos entender que nós temos um agente desse intercâmbio, que é o perispírito, que é a chave de todo esse intercâmbio e de comunicação entre os dois lados da vida, entre os dois mundos, o físico e o espiritual. Isso porque os espíritos se comunicam através dos nossos pensamentos. E nos casos da psicografia, isso ocorre através da afinidade que vai sendo desenvolvida entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante. Então, o próprio médium, ao perceber, ao reconhecer, ele precisa, por isso é importante a questão do estudo, porque uma mediunidade também desgovernada é entrar, não sei se Saulo já viu, entrar dentro de um tambor ou dentro de um pneu e descer morro abaixo. Não tem quem segura. E isso, existem situações que precisam ser observadas. Então, quando a gente fala desse processo, esse intercâmbio da aproximação, há uma expansão do perispírito, do médium. Como há também uma influência do espírito comunicante. Aí nós temos alguns aspectos que são reagentes a esse processo. Essa combinação fluídica que é exercida entre os dois, que nós entendemos que, através da epífise, que é essa antena fluídica ou a pineal, ela se expande. Patrick Drouot, fazendo uma das suas pesquisas sobre a reencarnação, foi desenvolver, fizeram em Harvard uma pesquisa onde o médium foi levado a uma tomografia, antes e depois de estar mediunizado. Está em estado de
êxtase ou de excitação mediúnica. E aí eles estavam exatamente vendo a questão da glândula pineal. Há uma alteração de volume da forma da glândula pineal. A glândula pineal, um dos maiores estudiosos da glândula pineal que nós temos, é o Dr. Marcos Felipe. Ele é uma das maiores autoridades mundiais sobre isso. E ele relata nesse processo em que, e André Luiz traz isso no livro Mecanismo da Mediunidade, publicado na década de 50, que a glândula pineal é formada por cristais de apatita. Porque elas interferem, são altamente voláteis ao campo magnético. Então elas conseguem receber essa influência. Aí nós vamos ver um pouco mais à frente que no Livro dos Médiuns, quando Kardec retrata e relata sobre as questões da mediunidade, ele classifica 5 tipos de médiuns escreventes ou psicólogos. Por que nós fizemos essa introdução sobre mediunidade, sobre o campo de influência? A gente ter uma noção de como esse processo. Quando a pessoa diz, eu acho que é coisa da minha cabeça, realmente é. É a glândula pineal sendo estimulada. É o pensamento. O pensamento, ele é um campo magnético. Ele influencia, ele vibra. Nós emanamos o pensamento com a energia. Então, ele retrata 5 tipos de mediunidades dos médiuns escreventes e psicólogos. Os médiuns mecânicos, os intuitivos, os semimecânicos, os inspirados ou involuntários e os médiuns de pressentimentos. Os médiuns mecânicos se caracterizam principalmente pelo fato de movimentar as mãos, escrevendo sob a influência direta do espírito, sem a interferência da própria vontade. Ou seja, agem como máquinas a transmitir do mundo invisível para o mundo material. Então eles são estimulados ali. No campo, quando a gente faz isso, a expansão é como se a expansão do perispírito, do espírito, interage sobre a mão do médium, sobre a mente e a ação da mão do médium, e ele não tem, muitas vezes, noção do que está acontecendo. E na questão 179 do Livro dos Espíritos dos Médiuns, ele diz assim: quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta, que escreve, não poderá duvidar de uma ação direta exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas com assistência para nelas bater. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-se-lhe uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Dá-se uma impulsão independente da vontade do médium. Ele avança sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Essa faculdade é tão mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. A questão do item 179 do Livro dos Médiuns. Aí nós vamos ver Chico Xavier, Divaldo Franco, em que esses exemplos e outros médiuns que hoje alguns trazem as comunicações de mensagens e que trazem isso sem ao menos ter noção de quem está presente. E é relatado e retratado de uma forma direta. Os médiuns intuitivos recebem as mensagens dos espíritos encarnados por meio da sintonia psíquica, direta entre a sua mente e a do comunicante. Eles precisam compreender o pensamento sugerido, assimilá-lo, para depois transmiti-lo revestido de suas próprias ideias,
são muito comuns. E aí Kardec, no Livro dos Médiuns, tem um trecho em que ele descreve: o médium intuitivo age como um intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Então, passa pelo crivo do médium, passa por ele, esse pensamento, a ação daquele que está ali próximo. Esse pensamento, portanto, não é dele. Nada mais faz do que passar através de seu cérebro. É exatamente esse o papel do médium intuitivo, no item 180 do Livro dos Médiuns. E ele traz sobre os médiuns semi-mecânicos. São aqueles que sentem a mão ser movimentada durante o processo de psicografia. Mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve. Veja que nós somos agora, Kardec traz uma composição. Há a influência direta na mão, em que ele se movimenta, mas o médium tem consciência sobre aquilo que está passando. No primeiro caso, o pensamento vem após a escrita. No segundo, antes da escrita, e do terceiro, junto com ela. Os médiuns semimecânicos são os mais numerosos. Ou seja, ele tem mais consciência daquilo que está. E Kardec ressalta no item 181. O médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. Isso ficou bem claro no item 179. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa das duas condições. Sente a mão impulsionada, sem que seja pela vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. É como se ele estivesse vendo, ele estivesse ali lendo. No primeiro, o pensamento aparece após a escrita. No segundo, antes da escrita. E no terceiro, ao mesmo tempo. Então veja que ele faz a distinção bem clara de cada um desses no item 181. Os médiuns inspirados. Aí nós vamos lembrar aqui de algumas coisas, né? Da época dos namorados, fazíamos os poemas, né? Ah, eu escrevi um poema para você. Vamos ver o que é isso. Aonde nós vamos nos encaixando ao longo da vida. Por que a gente precisa conhecer isso? Os médiuns inspirados. Esse tipo de médium é uma variação dos médiuns intuitivos. Com a diferença de que, nos inspirados, é muito mais difícil distinguirmos o pensamento do espírito daquele que é do médium. Até me fez lembrar aqui um trecho do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, mas como eu identifico? A resposta, quase sempre o primeiro pensamento. É o que me traz intuitivamente. A mediunidade inspirada é proveniente da mediunidade generalizada ou natural, que todas as pessoas possuem em maior ou menor grau. Então, esposas, namoradas, nunca recebi um poema escrito, uma trovazinha. Peçam aos namorados para que eles se concentrem. Façam essa canalização aí que vai sair, com certeza. É uma aptidão de todos nós. Para ficar claro, pois pode existir uma confusão entre intuitivos e inspirados. O intuitivo sente a presença do espírito, já nos médiuns inspirados, não percebe a presença espiritual, ou ele é menos sensível. Porém, a transmissão do pensamento está se dando pelo espírito, comunicando de forma involuntária, sobretudo pela espontaneidade. Nós não estamos livres. Quem acha que está isento, não. Em algum momento nós temos esse campo. E Kardec ressalta aqui, todos os que recebem no seu estado normal ou de êxtase comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem como estas preconcebidas,
podem ser considerados médiuns inspirados. Esse pensamento, eu nunca pensei isso. Isso nunca me veio em mente. Então veja que muitas vezes nós estamos olhando para algo e aí vem aquela... E aí a clareza começa a nos... Mas nós precisamos estar aptos. Trata-se de uma variedade intuitiva com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado, o pensamento do próprio do que foi sugerido. O que caracteriza esse último é, sobretudo, a espontaneidade. Esse é o trecho de Kardec. Mas ele ainda diz assim: recebemos a inspiração dos espíritos e nos influenciam para o bem ou para o mal. Vigilância. Orai e vigiai. Vigilância sempre. Quase sempre, pergunta 459, como nós citamos no começo. Na maioria das vezes são eles que nos influenciam. E aí, pensamentos que a gente não costuma tê-los, estamos em campo de sugestões, de intenções, que às vezes tem como propósito desviar-nos. Mas ela é principalmente a ajuda dos que desejam nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Precisamos entender esse processo. E é onde nós vamos perceber isso. Um dos nossos orientadores espirituais sempre diz assim: perceba o que você sente. Qual é o sentimento que você tem naquele momento que você vai entender no que você está sintonizado. O que isso está lhe mostrando? É desconfortável? Não. É estimulante? Perceba. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida nas resoluções que devemos tomar. Item 182. E aí, Kardec traz um outro relato, que ele diz aqui: um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médios? Tem um artista que tem músicas belíssimas, românticas. Paulo Fernandes. Sabe como Paulo Fernandes escreve as músicas dela? Ela relatou isso numa entrevista com o Bial. Ela vai para um quarto, na casa da fazenda, se recolhe no quarto, coloca uma música e escreve. Em nenhum momento ela falou de religião nem espiritismo. E a resposta que os espíritos dão a Kardec: sim, porquanto nesses momentos a alma se lhes torna mais livre do que desprendida da matéria. E aí ele vai mostrando que muitas dessas inspirações chegam dessa forma, que nós podemos nos colocar. Aí nós temos os médiuns de pressentimentos. Já estamos concluindo, então, quase. Esse tipo de mediunidade se desdobra da inspiração, mas nesse caso o médium recebe uma vaga visão dos eventos presentes e as possíveis consequências futuras, podendo receber comunicações ocultas e espíritos a fim de direcionar para o caminho melhor. Eu vou encontrar com Saulo, e aí, poxa, eu preciso falar uma coisa para ele, mas nesse momento, e aí eu mudo. Chega na hora, aquilo não vem, eu esqueço, ou aquilo não acontece. Então, é nesse momento que a gente precisa dar atenção. No item 184, Kardec coloca: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, mas muitas vezes também é resultado das comunicações ocultas, como nós dissemos anteriormente, e que pode dar a elas o nome de médiuns de pressentimentos, que consistem em uma variedade dos médiuns inspirados, no item 184. Aí nós vamos fechando aqui essas questões. Por que da mediunidade? Por que da psicografia? Por que dessa variedade, como a gente disse aqui, dos mais de 80
tipos de mediunidade. Por que existe isso? Então, qual é o objetivo específico da psicografia da comunicação dos espíritos com os encarnados para os encarnados? Aí nós vamos ver, nós estamos até conversando um pouco antes aqui, ali na calçada, sobre exatamente um aspecto que envolve isso aqui. Veio o assunto e acabamos entrando nesse ponto. A vida terrena é apenas uma passagem, ou seja, uma breve experiência na Terra que nos permite subir alguns degraus na escala da evolução espiritual. O corpo físico é efêmero, mas o espírito é eterno. Então, se a vida continua após a morte, os laços de afinidade entre os encarnados e encarnados também permanecem. Assim, aqui e em outro plano. Então, essa contribuição que as comunicações e as psicografias, principalmente, não só ajuda a consolar as pessoas, milhares de pessoas, como também aquelas que perderam entes queridos, mas também auxilia a humanidade a manter a fé e andar no caminho do bem. Redirecionamento moral. No século XIX, com as contribuições da psicografia, do Espiritismo, parte das obras foram baseadas nas revelações escritas por médiuns em diversas partes do mundo. Foi o sistema que Kardec montou para dar credibilidade ao que chegava. Então, vinham vários médiuns e aí ele distribuía aquilo em cada um as perguntas e trazia as respostas e ele confrontava. Então, a bibliografia espírita nacional praticamente é toda fundamentada na totalidade na psicografia. Aí nós vamos ver, quem assistiu aquele filme As Mães, Chico, a gente não precisa nem dizer. É um filme emocionante que, durante 70 anos de atividade mediúnica e exercício. E aí, para a gente finalizar, nós trouxemos aqui um fato que é sobre a psicografia como meio de prova judicial, aonde houveram 4 casos no Brasil. O primeiro deles foi um processo civil que a família, a viúva e os filhos de Humberto de Campos, moveram contra a Federação e Chico, por conta da autoria dos livros. E que efetivamente, depois que aquilo foi a julgamento, depois houve recurso, e efetivamente as obras mudaram para o irmão X. Depois nós tivemos mais ainda 3 casos que foi no âmbito penal. 2 deles aconteceram em Goiás, aonde, através da psicografia de Chico Xavier, as pessoas que eram acusadas foram inocentadas. Eu tive a oportunidade de estar com esse juiz quando eu morava em Campina Grande. Nós fizemos um evento pela Ordem dos Magistrados Espíritas do Brasil, cujo presidente da casa que nós trabalhávamos, o NED, que é Kelps Vasconcelos, Dr. Kelps Vasconcelos, é presidente da Ordem dos Magistrados Espíritas. E trouxe esse juiz para apresentar o livro. E aí, o que acontece? Esse juiz, o livro chama O Justo Juiz, de Orimar Bastos. Então, esses 2 casos que aconteceram em 1976, as pessoas que estavam e eram acusadas foram inocentadas. Então, nós vamos perceber que, ao longo de todo esse processo, a psicografia, ela constitui um documento, uma comprovação em muitos aspectos. Casos como esse, que aqui a gente resumiu, porque a gente ia mostrar alguns aspectos, mostra e demonstra a veracidade, a autonomia, a autoridade moral que Chico tinha, foi a ferramenta, o instrumento. E eles fizeram os testes, porque a psicografia das mensagens eram as letras dos espíritos que desencarnaram, inocentando as pessoas que estavam presas. E foram feitos diversos testes. E na grafologia técnica foi constatado que era realmente a grafia desses espíritos.
Então fica aqui a nossa mensagem de hoje, para que todos possam estudar a doutrina espírita. Saiamos do nosso aspecto e vamos nos mover para trazer para nós a construção daquilo que dentro de nós vai dar sentido às nossas vidas. E principalmente, na nossa jornada, no nosso processo evolutivo. Porque, olha, se chegarmos no outro lado, quando sentarmos e aparecer no telão, eu lembro disso na minha evangelização. Aí ela dizia que tinha um suporte desse, com o livro, e ali estava tudo escrito que a gente fazia. E eu ficava assim. Ela dizia, se você não fez nada, os pais vão estar em branco. Então que a gente tenha a oportunidade de escrever na nossa página, lá em cima, o que realmente podemos contribuir efetivamente para o bem do mundo, para o bem das pessoas e onde quer que nós estejamos. Muita paz a todos, gratidão